Boa tarde, Celiane, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? A senhora foi arrolada como testemunha nesse processo. Qual o seu nome completo? Celiane Alves de Oliveira, Sua idade? 35, Profissão? empresária. A senhora reside aqui em Capim Grosso mesmo? Sim, A senhora tem algum parentesco com a Ré Ederlane Santos da Silva ou Laine? cunhada. Sua cunhada? Ok. Então, diante do seu parentesco com a Ré, vai ser ouvida como informante perante os jurados e perante esse tribunal do júri. Passo a palavra à Promotoria de Justiça para iniciar as perguntas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Qual foi a relação da senhora com a Ederlane, sua cunhada? Nossa relação não era assim tão boa, porque tudo que eu fazia, ela fazia reunião com a mãe dela, com as irmãs, até com, inclusive, meu esposo, para falar de tudo que eu fazia. Beleza, só que a gente se conversava. Ano novo, essas coisas a gente se conversava, aí ela sempre ficava falando mal de mim. Aí quando eu simplesmente não falava com ela mais e ela ia para o canto e eu para o meu. Chegava época de Natal, essas coisas festivas, e ela pedia desculpa, eu ia desculpar, a gente se conversava. Só que desde o tempo que eu casei com ele, que foi assim, até o próximo último ano antes do acontecido, que eu resolvi não ir mais para a casa da mãe dela, porque eu sabia que ela iria fazer a mesma coisa de novo. Mas, nós nunca, brigou verbalmente, discutiu verbalmente, nem em briga. Certo. Ela ficava incomodada quando a senhora ganhava presentes caros? Sim, inclusive, teve uma época que meu marido me deu uma moto de aniversário, ela correu, ficou sabendo, ligou para ele, perguntou marcas da moto, como foi a moto, e foi olhar o valor e disse que era caríssimo, como que ele deu um presente caríssimo. Entendi. Ela tinha ciúme da senhora com seu esposo? Ela nunca me falou de ciúme, assim, que sentia ciúme, mas em questão da relação, quando ela ia me pedir desculpas, falava com ele, ela dizia que era por questão, assim, de ciúme, que ciumava. Entendi. Mas esse ciúme seria em relação financeira, dele lhe dar uma vida confortável, da senhora trabalhar junto com ele na empresa? Esse tipo aí eu não vou saber responder qual era realmente o ciúme que ela tinha, na verdade. Mas o jeito em si, que ela se incomodava com tudo, também era em questão do que ele me dava, entendeu? Mas ela nunca, falou qual era a questão do ciúme. Certo. E mesmo depois que ela casou com Milton Fingergut, que ela ficou rica, ela ainda tinha Continuou. essa implicância com a senhora? Mesmo tendo o dinheiro dela, né? Continuou do mesmo jeito. Em relação à morte de Érica, como foi que a senhora estava lá presente? A senhora quer água? Eu estava do lado de Érica. Pode falar. É para contar como aconteceu, é? Sim, só o momento, assim, que a senhora puder resumir. Estava eu e Érica ao lado do balcão em pé. O meu marido estava um pouco mais na frente, perto de uma geladeira que a gente tinha lá de loja, de frios. Aí, de repente, chegou um cara e falou assalto. Estava de capacete, armado. Eu estava com o celular na mão, joguei meu celular, acho que a Érica também jogou dela. Não deu para me ver na hora. Aí ele olhou assim de vez e se assustou. O meu marido que estava lá, só que no que ele se assustou. Um tiro errou, pegou na parede. Depois ele foi imediato. E atirou em Érica. E não levou o celular. Deu 2 tiros em Érica. Botou a mão primeiro deu um, depois botou a mão em cima do balcão. E deu outro, ele não levou nada. Foi embora. Então, mesmo depois de Érica ser alvejada, ele ainda se debruçou pelo balcão e deu outro tiro nela, foi isso? Foi isso.
E mesmo ele anunciando que seria um assalto, ele não levou nada. Não levou nada. Meu celular ficou lá em cima. E o de Certo. Érica eu não sei. Como era a característica física dele? Alto, magro, gordo, branco, preto? Nem era tão alto e nem era baixo. Agora, tipo, a cor, assim, não dá para mim ver, porque quando ele chegou, eu botei a mão e abaixei a cabeça. Entendi. E como foi a reação da senhora quando soube que a sua cunhada tinha sido a mandante do crime e que o alvo não era a Érica, era a senhora? Eu fiquei assustada, e porque também eu soube, porque eu escutei. Não foi ninguém que me falou. Eu escutei meu marido falando com a minha tia que tinha sido ela e que tinha sido para mim. Ela alguma vez lhe ameaçou? Ela manifestou em alguma reunião de família a vontade de ver a senhora morta? Teve uma vez que eu estava viajando com meu marido e eu vendia roupa. E esse carro que vendia roupa virou. E uma pessoa viu, que trabalhava com ela, inclusive, só não vou citar o nome, disse que ela pulou de alegria, achando que eu estaria dentro desse carro, porque dentro desse carro uma pessoa morreu. Aí disse que ela pulou de alegria, achando que era eu que estava lá dentro do carro. Meu Deus. A senhora ainda teme por sua vida dela mandar terminar o serviço? Sim. Mas eu acho que se fosse bater comigo mesmo, Deus me teria deixado. Então eu estou com a fé e acredito que Deus não vai deixar isso acontecer. Eu não tenho mais pergunta, não, doutor. É Érica, né? O nome dela? Celiane. É Celiane. Dona Celiane, eu pedi a senhora só para ficar calma. A senhora está aqui hoje aqui em busca de justiça, não é isso? Isso. Então, eu vou pedir que a senhora fique calma, que eu vou lhe fazer umas perguntas, tá bom? A Érica trabalhava lá há quanto tempo? Acho que de uns 8 a 9 meses já que ela trabalhava 8 comigo. a 9 meses, né? Trabalhava a senhora, seu marido e ela. Geralmente, quem é que fica no caixa? Quem é que ficava no caixa? Era a senhora ou era ela? Nós não tinha isso de quem ficava no caixa. Sim. Se chegava cliente, uma estivesse atendendo, continuar atendendo. Aí chegasse outro cliente. Mas na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo, eu. Na maior parte do Era tempo. eu. A senhora diz que quando chega, ele chega abruptamente. Vocês estão mais ou menos os três juntos, não é isso? Não, só eu e a Érica, que estava junta. E meu marido estava um pouco bem lá na frente, que tinha mudado. Aí a geladeira ficou lá para frente. Aí ele dá um tiro que pega na parede. Na parede, em cima. Aí Érica sai de onde está e vai para perto do caixa, é isso? Não, já estava nós duas em pé. Vocês duas estavam em pé. Nós Mas duas ela estávamos estava em pé. mais próxima do caixa do que a senhora? Não, eu estava na caixa. A senhora estava no Eu estava caixa. na caixa. E ela pega e joga. Quem é que joga o celular? Eu. Porque eu era a primeira. Aí, tipo, se não me engano, o balcão era mais ou menos desse tamanho. Eu era a primeira do lado de cá e a Érica estava do lado de cá. A Érica estava de frente para o computador, Quando ele chega, vocês duas estão juntas. juntas. Vocês tinham uma aparência física pelo menos similar, parecidas uma com a Sim, outra? todo mundo achava que nós era parecida. Perguntava se éramos irmãs. E na hora que ele chega, vocês duas estão juntas. Estamos juntas. Ele chega no seu assalto, vocês duas estão juntas, ele dá o primeiro tiro. Sim. Aí ela corre para o caixa, ou é a senhora? Não, nenhuma corre. Ficou em pé, as duas ficou do lado. Ficou uma do lado da outra. Tipo, mais ou menos. Um computador do Levante lado aí, aqui. só para me mostrar. Tipo, Faz de conta que eu sou Érica. pode chamar um pouquinho. Aí a Érica está aqui e eu estou mais ou menos aqui. E as duas ambas mexendo no celular. Isso. Estão bem perto. Bem perto. E vocês são bem parecidas.
Todo mundo fala que a gente se parece muito. Ótimo. Ele chega, dá o primeiro tiro e anuncia o assalto. Não, primeiro ele anunciou o assalto para depois dar o tiro. E ele se assustou, que o meu marido achou que só estava eu e Érica. Só que quando ele levantou a cabeça e olhou para frente, meu marido estava lá. Aí ele ficou, Aí, quando ele ficou nervoso. Ficou nervoso. Como vocês duas estavam juntas, ele foi para cima das duas. Quem estava na frente era Eu, você. E Érica estava do lado. do lado. Bem próximas e vocês bem parecidas. Isso. E ele pega e atira primeiro aonde nela? Eu não sei dizer onde foi que pegou o Ele tiro. atira, ela cai, não é isso? Se não me engano, o primeiro tiro, não sei se foi no peito. Aí depois ele botou a mão em cima do balcão e efetuou o outro. Agora Isso. só não vi onde foi realmente. Vou lhe pedir para ficar mais calminha agora, e nós vamos voltar ao passado. Viu? A senhora é casada com Ederlanda há quanto tempo? Casada Que vivem juntos, que vivem juntos. Vai fazer 19 anos. Vocês têm filhos. Temos um casal. Desde que vocês começaram o seu relacionamento, como era o trato de Ederlane com a senhora? Na verdade, desde o começo ela nunca... Nem só Nunca ela, né? gostou da de senhora? mim, nunca. Sempre lhe tratou mal? Assim, não me tratava mal. No começo não me tratava mal, mas deixou bem claro que nunca gostava, assim, que não gostava de mim. Quando a senhora se ganhou uma moto, né? A senhora ganhou o quê de presente? Uma moto. Quando a senhora ganhou essa moto, o que foi que ela fez? Ela não tive contato com ela. Ela ligou para meu esposo, perguntando qual era a moto. Aí ela pesquisou e viu que a moto era bem cara. E contestou com ele, né? Tipo, que tudo dela era mais reunião com a mãe e eles. Aí ela contestou, mas chegou a dizer alguma coisa para a senhora? Não, para mim não. Disse para ele. O que foi que ele disse para ele? Ela disse para ele. Perguntou por que ela deu uma moto tão cara, porque ele me deu uma moto tão cara assim. E terminou discutindo com ele. Ou não? Não, não me recordo dela ter discutido. Sim. Quando foi que a senhora descobriu que ela mandou matar a senhora? Quem foi que ele contou primeiro? Ninguém me contou. Ele estava conversando com a minha tia. Eu acordei e vi ele tremendo, falando para ela que não tinha coragem de me contar, que tinha sido a irmã dele, que tinha me mandado me matar, e não Érica. Quem que ele disse isso? Eu escutei A senhora escutou uma conversa dele com quem? com a minha tia. Com a sua o quê? Com a minha tia, Com a sua tia. Que quem tinha mandado matar a senhora? a irmã dele, Quem é a irmã dele? a Laine. Ela está aqui? A senhora pode apontar ela aí para os jurados verem quem é? Está ali atrás. Foi aquela ali que a senhora soube que mandou matar a senhora. Dona Celiane, seu depoimento é muito importante para esse processo, viu? Vá tomando uma aguinha. Tudo passa e vai passar, viu? Você acalmou um pouquinho? Você acalmou mais? Pode continuar. Tudo bem que esse cabo aqui é feio, mas... Viu? Não morde, não. A senhora escutou a conversa de sua tia com seu marido. Foi isso. E o que é que seu marido dizia para sua tia? O que é que a senhora lembra? Ele dizia assim, que não sabia como me contar, que não tinha coragem de dizer para mim que não era
para Érica, que tinha sido para mim, e quem tinha sido a mandante, ele falava assim, era a irmã dele. Ele contou para sua tia. Essa sua tia é irmã de sua mãe, irmã de seu pai? Irmã da minha mãe. Isso. E aí, quando a senhora soube dessa notícia, eu já imagino, né, do jeito que a senhora está aqui em estado de choque. Qual foi a sua reação? Eu tentei esconder, porque eu não quero ver ninguém. Aí a senhora foi falar com ele, com a Aderlando? Não. A senhora foi para onde? Foi para o quarto chorar? O que foi que aconteceu? Fui para o quarto mesmo. Fui para o quarto. E fiquei lá sozinha. Até depois ele veio embora, que a gente tinha a loja. Aí a minha tia viu do jeito que eu estava e veio conversar comigo e me pediu para ter calma. Aí eu já falei a ela que eu já tinha escutado. Aí foi ele explicando tudo o que aconteceu. Foi, Quem lhe explicou foi sua tia. foi. E diga outra coisa. E a vítima? A senhora conhecia ela, trabalhava com vocês, né? Dia a dia, 9 meses, mais ou menos. Eu conheci a Érica desde pequena. Desde pequena. Era vizinha. Como era a Érica? Descreva ela aí como uma pessoa, ser uma pessoa amiga, prestativa, tinha sonhos na vida. Érica era uma menina maravilhosa, dedicada. Estudiosa. Sim, com certeza. Já era formada, formou cedo. Gostava Qual era o de sonho estudar. dela? O sonho dela, ela não tinha me falado, não. Mas Érica era... Ela dizia qual era o sonho, ser médica, advogada. Não me citou qual era o sonho dela, não. Era trabalhadora, chegava no horário certo, Cedo, saía certo. pontual, não precisava mandar nada, para ela fazer nada. Tudo ela fazia antes. Eu chegava, estava tudo perfeito, tudo organizado. do jeito Prestativa. dela. Bem prestativa. Uma menina boa. Boa, ótima. E o assassino, depois de matar ela, como é que ele faz? Ele primeiro dá um tiro, não é isso? Isso. Ele está a que distância mais ou menos do balcão? Quando ele dá o primeiro tiro, Uhum. o primeiro tiro ele está entrando, que foi o que acertou lá É, em né? cima. O segundo tiro, vamos, O segundo, porque acerta o segundo ela. tiro de frente. É de frente a frente mesmo o balcão. E assim, você pertinho dele. ele passou por mim. Isso. Ou pertinho dela, que diga. É, Aí ele vai te dar o primeiro tiro. é. Ele está a que distância do balcão? Digamos que o balcão é aqui. Não, ele chega assim mesmo aqui do balcão, mais ou menos aqui. Ele se vira para o balcão e Primeiro atira. ele dá o primeiro tiro, aí depois do segundo tiro ele levanta, bota a mão no balcão, dá o outro tiro. E sai andando. E sai. Entra na moto e vai. A senhora lembra que tipo de moto era? Eu não me identifico muito assim com moto não, mas acho que era uma preta, uma Honda preta. Não me lembro assim o nome. A senhora conhecia o Rubem? É, conhecia. Foi o Rubem que atirou? Não, Você tem certeza? absoluta. Ótimo. Me diga outra coisa. E esse Rubem era amigo dela? Era. Andavam juntos? Quando eu fui, andava ela junto, ela e a irmã dela, com o Rubem. O Rubem namorava a irmã A dela. irmã dela. E elas ficaram muito amigas. Nem Me tanto diga uma assim. coisa. Ela gostava de ostentar? Ela quem? Gostava. O que você chamaria de ostentar? Luxar, carros, motos, joias. O que eu acharia como ostentar, o que ela fazia de ostentar que eu Não o que ela dizia. fazia para ostentar. Roupas mesmo, ela era muito vaidosa, joias, essas coisas. Carro trocava, mas não era novo. Até então, o que o marido deu agora, o que ia ser marido dela. O ex-marido. Isso, Ela ostentava bastante. Quando ela soube da morte de Érica, porque pelo que eu soube, todos ficaram chocados, não foi isso?
Foi. Ela ficou? Não. Ela recebeu normalmente a notícia. Eu não sei como ela recebeu a notícia, na verdade. Só que meu esposo me falou que, com 3 dias depois do acontecido, ela mandou, não sei se mandou mensagem, não me recordo se foi mensagem, ou se ela ligou para ele e falou que isso era normal, isso era coisa da vida. E, se não me engano, que o Brasil não tinha lei, mas beleza. E falou que, tipo, não se preocupou nem comigo, só com ele. Falou que era para ele caçar um psicólogo, pronto. Isso foi o que ela falou para ele. Só. Mas não demonstrou pena, dó, nem piedade por Não, nada pela morte não, da criança. Não. Ela tinha uma fixação em seu marido. É. Depois disso, agora vamos para a parte do dinheiro. Os assassinos contratados por ela, a senhora sabe se ligaram para seu marido? Ligaram. Tiraram o dinheiro de seu marido? Ele pagou. Isso. E eles disseram quem foi que mandou matar a senhora? Falaram a ele. Quem foi que Que pagou para matar a pra senhora? matar, foi. Quem foi? Laine. Aquela mesmo que está sentada ali? Aquela ali. É. A senhora já fez algum mal a essa moça para ela ter tanto ódio da senhora? Nunca. A senhora tentava ser amiga dela, tentou por alguma... Tentei várias vezes, inclusive, desde que eu cheguei, eu sempre tentei. Acho que nem a mãe dela nunca fez aniversário. E eu sempre correndo atrás de agradar, fazer festinha e... Não teve jeito. E ela sempre teve uma certa distância da senhora. Isso. Além desse fato, a senhora já ouviu dizer que ela tenha tentado fazer isso com outras pessoas? Só de Salvador. A senhora soube o que de Salvador? Que ela mandou fazer a mesma coisa que mandou fazer comigo aqui, no mesmo tempo, aqui com os mesmos caras. A senhora teve acesso a alguma desses prints de mensagem? Chegou a ler algum? Não. Ou a ouvir algum áudio? Porque seu marido disse que ele ouviu alguns áudios. Eu não tive coragem de escutar o A áudio. senhora não teve coragem. Vi só uma mensagem que ela mandava continuar, dar continuidade no serviço. Fala aí um pouquinho mais alto, porque é para eles ouvirem ali. Eu só vi uma única mensagem, que foi quando estava lá escrito que ela pediu para dar continuidade no serviço. Para dar continuidade, mas naqueles dias ou algum tempo depois? Um tempo depois, Quantos meses depois? se não me engano, não me lembro bem, não. A senhora se lembra de ter ouvido que em uma dessas mensagens, que inclusive consta nos autos, que ela teria escrito: esqueça essa por enquanto, dê seguimento à de Salvador, e daqui a 3 meses, só em janeiro... Foi isso que eu vi. Eu estava em dúvida, porque eu não respondi para não responder certo. Mas foi desse Foi essa jeito, mensagem foi que a isso. senhora Foi. leu? Foi. Em alguma dessas mensagens, ela mandava que o assassino tivesse cuidado para não acertar seu marido nem os filhos. Eu não li isso, não, mas meu marido me falou. Falou, né? Que era só... o interesse só era matar a senhora. E, inclusive, também ele me falou que numa das mensagens que ela pediu para ele, que não era para fazer na frente do meu marido e nem na frente dos meus filhos. Isso. Mas queria a senhora morta. Que me queria morta. E essa morte da senhora ficou marcada para janeiro, a senhora lembra se foi isso? Eu não me lembro. Porque o crime se dá em outubro, não é isso? Isso. E em uma das mensagens ela disse: olha, dê continuidade ao de Salvador e não faça nada agora. A senhora tomou conhecimento desse print? Deixe para janeiro, não faça nada agora. E depositou o dinheiro. A senhora sabe quem é que ela usava para depositar o dinheiro para os assassinos? Joana. Quem é Joana? É a empregada da mãe dela. Trabalhava na casa da mãe dela. Isso. A senhora soube quanto foi que foi feito em depósito?
Eu não me lembro bem, não. Eu vim saber depois aí, quando passou o primeiro julgamento. Seu marido hoje foi ouvido aqui e ele me disse que mesmo tendo pago, ó, só sabe quanto é que ele pagou? 10 mil. 10 mil reais. Mesmo tendo pago, ainda assim ele ficou com medo. Foi. Vocês se mudaram, chegaram a se mudar, se esconder em algum lugar? Nós passamos um ano fora. Passou um ano fora. Com medo? Na verdade, não foi assim, nem medo mesmo. Foi para tentar, não foi da mente. A senhora hoje tem medo que mesmo de onde ela está, ela ainda possa mandar matar a senhora? É como eu falei, eu tenho uma convicção muito grande que se eu estou até aqui, até agora, Deus não vai deixar. Então eu vou continuar firme. Não, que Deus não vai deixar. Mas não tenho medo. Meu coração agora por mim. Por ela, eu sei, não sei o pensamento dela, mas eu digo por eu. Não e ela medo. seria capaz de fazer isso? Seria. A senhora sabe que ela não vai fazer porque só confia em Deus. É. Mas a senhora tem certeza que ela mandaria matar a senhora, mesmo Seria. presa? Mesmo presa. E como é que ficou o relacionamento da senhora com a família? Com a mãe e a outra irmã dela? Eu conversava com a irmã até o julgamento que ela nos caluniou, e ela sabe que foi verdade, que é calúnia. Daí para cá não conversei mais com ela também. E com a mãe dele, eu não vou na casa dela mais, desde a do último, porque, como eu falei, eu estava me desgastando muito, que ia mais por conta do meu marido. Porque sei que a mãe dele também não gosta de mim, mas ia para não deixar ele triste, eu não queria que ele ficasse triste, e sempre ia com ele, até o último julgamento. Depois resolvi não ir mais, mas sempre fico pedindo para ele ir, sempre mando ele ir, ele sabe disso. Mas eu resolvi não ir mais. A senhora continua amiga da irmã dela? Não. São inimigas? Não digamos inimiga, mas preferi ficar no meu canto e ela no dela. Ela toma partido pela irmã? Tomou agora. Me diga como foi que ela tomou agora. O que foi que ela fez? Simplesmente inventou um bocado de calúnia no último julgamento, que realmente eu teria traído meu marido, que realmente meu marido era o mais pobrezinho, que nem diz ela, que nem ela falou aqui no julgamento, que a irmã dela era o patamar da família, era quem ajudava ela, sendo que, na verdade, quem dava tudo à outra irmã era meu marido. Quem sustentava era seu marido. Que ajudava ela. Sustentava não, que ela era casada. Ela é casada. Então ela veio para cá e mentiu. A senhora sabe que ela mentiu. Mentiu. A senhora já traiu seu marido alguma vez? Nunca, nunca. E seu marido já lhe traiu? A senhora teve notícia que ele lhe traiu? Já. Mas ele mesmo lhe contou? Eu descobri, ele me pediu perdão, eu vi que o perdão dele era sincero, e depois ele jurou para mim que daí para cá só iria mudar, e realmente mudou. Tudo que ele jurou para mim naquele dia, ele tem cumprido até hoje. Exatamente, mas a senhora nunca traiu seu marido. Nunca. E diga outra coisa, e esse casamento de dona... Qual é o nome dela, doutora? Da Ré? Dona Derlane, me diga como ela era casada? Acho que ela é divorciada. Não, estou dizendo antes de mandar matar a senhora. Não, ela ia morar com ele ainda, ia voltar a casar de novo com o mesmo marido. A senhora sabe dizer se ele custeia e sustenta ela mesmo presa? Ou já ouviu dizer isso? Não. Não. Ela tinha um patrimônio grande? Tinha. O que é que ela tinha que a senhora lembra? De Altos, eu me lembro, se não me engano, são 3 casas com a que ela morava e uma academia no Junco que estava, não sei se está arrendada, um negócio assim. E essas casas são casas caras? Ou medianas? Medianas, não são caras, mas são medianas. E a casa dela? Ela vendeu já. Já vendeu, era todas parecidas. Eram todas parecidas, todas juntas, ou ela construiu? 2 juntas. A senhora sabe como é que ela conseguiu juntar esse patrimônio?
Não. Não? Quando vocês se conheceram, ela tinha quantos anos? A senhora tinha quantos anos? Que vocês devem ter mais ou menos a mesma idade. A senhora tem quantos anos 35. mesmo? 35. São parecidas as idades. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Ela 12. tinha 13, se não me engano, foi. Ela é um ano mais velha que a senhora. É. Me diga uma coisa, como é que ela fez esse patrimônio todo? A senhora sabe dizer? Antigamente, quando eu conheci ela, era casada, ela se separou e tinha um bar. Tinha um bar. Isso. Antes dela se separar ou depois? Depois que se separou. Ela abriu um bar. Isso. Esse bar ficava onde? É a famosa Rua do Peixe. Na Rua do Peixe. E depois desse bar, ela abriu uma academia. Não, ela ficou muito tempo, aí tem pouco tempo que ela foi embora, na verdade, para Salvador. Aí voltou, aí abriu essa academia no Junco. Só que antes do bar, ela casou de novo, que é com o pai da filha dela agora, né? A senhora sabe de uma história que uma vez ela teria comentado entre familiares que ainda iria no seu enterro? Sim. Foi a última reunião que ele esteve, que ele nem queria ir, que primeiro ela chamou essa reunião para ser na casa dela. Aí Lani falou, bora, só que ela disse que só era entre família. A família era Ou seja, ela desconvidou a senhora. Para ela não era família, como no jantar, no almoço também que ela fez, e falou que isso era para a família. Aí meu marido achou que eu estava sendo convidada. Eu falei, ela não me convidou. Só que ela ligou bem na hora e ele botou no viva voz achando que ela iria me chamar. Aí ela não me chamou, falou, Laninho, você já está vindo? Aí eu estou indo com o Iago, Celiane, Laiane, que é meu filho, né? Aí ela falou, o arroz não dá não, só tem pouco. Mas aí viu que ele falou, aí meu marido falou assim, mas tu falou que era um almoço em família. Se era um almoço em família, a família para mim é meus filhos, minha mulher, também é família. Isso. Mas essa história de ir no seu enterro, como foi que a senhora soube? Ele me contou na última reunião que eles tiveram, que ele foi, que inclusive ela foi para falar justamente das minhas roupas, das coisas, que eu compro essas coisas. Aí ele foi e falou que ela falou que ainda iria no meu enterro. Mas a senhora não estava presente. Eu não estava presente. Quando tinha essas reuniões, a senhora não ia. Não. Por quê? Porque ela não queria que eu ia. Ela não deixava a senhora ir, proibia. Isso. Então ela tinha ascensão sobre a irmã, sobre a mãe e até mesmo sobre o seu marido. Isso. Eles obedeciam ela. Não, meu marido não obedecia, porque ficava tipo assim, tudo dela era eu que não deixava ele fazer, e justamente eu ficava induzindo ele a ir. A irmã dela também, a última foi que se ajuntou, mas a irmã dela também não aceitava antigamente, não gostava do que ela falava, entendeu? Aí nessa última vez a irmã dela foi para essa reunião. A senhora soube que fim levou Rubem? Pelo que eu vi, morreu, De que forma? matado. Assassinado? Isso. E se sabe quem foi que mandou matar ele ou matou ele? Não. Foi levantado alguma suspeita de alguma pessoa? Não. A senhora sabe dizer se ele era envolvido com crime? Ouviu falar? Eu ouvi falar depois do julgamento. Do julgamento, né? Que ele era envolvido com o quê? Com crime. Que ele fazia parte da turma de Panda, a senhora já ouviu falar isso? Nunca ouvi falar. Não, né? Não. Mas que ele era envolvido com tráfico de drogas, a senhora ouviu Eu falar? escutei aqui no julgamento. A senhora sabe dizer que ele namorou uma das irmãs dela, não foi isso? Foi. A que veio mentir aqui. Foi, isso. A senhora sabe dizer por quanto tempo eles ficaram juntos? Ficou muito tempo, viu? Eu me lembro que a primeira vez que ele foi na minha loja foi bem antes do acontecido. Ele foi na minha loja e depois do acontecido ela ficou namorando. Inclusive, eu morando fora, ela continuava namorando com ele. Só sabe dizer se ele saiu daqui e passou uma temporada no Rio de Janeiro? Passou. Passou uma temporada no Rio de Janeiro. Foi. A senhora sabe dizer mais ou menos quanto tempo? Não, isso aí não me lembro não.
Aí depois ele voltou, e quando ele voltou, ele continuou namorando com a irmã de Edeline. Foi nessa volta que eles reataram. Reataram. Foi. E ele frequentava a academia dela? O Eu não Rubem? sei, porque a academia dela era no Junco, eu não ia. Ah. Mas a que eu ia era aqui e ela era personal dele e da irmã. Então ela era íntima dele? Da irmã dele? Ou da É, irmã dela? Ela é personal trainer. Ela treinava ele e a irmã. Ou seja, eram muito amigos. Isso. Frequentava a casa dela. Ela morava com a mãe ou morava só? Ela morava só. Moravam todos na mesma rua, tudo um perto do outro? Não. Ela morava perto da Piemonte e eu uma rua depois da UPA. Uma rua depois da UPA, a senhora morava mais distante. E o estabelecimento comercial de vocês, do senhor, da senhora e do seu marido, fica onde? Fica no fundo da Center Móveis, aí no centro. Fica aqui no centro da cidade mesmo. Isso. Ela frequentava a loja de vocês? Sim. Ela pegava produtos na nossa mão, marra em conta, a gente passava para ela como vendedor para ela revender. Tudo bem. Quando chegava lá, era a senhora uma das vendedoras, não era isso? Isso. Ela fazia negócio com a senhora ou pegava na mão do irmão ou da... Ela só pegava e resolvia com ele. Só resolvia com ele, não fazia nada com a senhora? Não, só resolvia com ele. Ou seja, se a senhora estivesse sozinha na loja, ela não ia lá comprar nada? Não, ela pegava. Tipo, ela iria. Que, como eu falei, a gente tinha voltado a se falar de novo. Ela iria, geralmente ela me mandava mensagem pedindo para me separar, que ela passava e pegava. Aí, mas só na questão de pagamento, essas coisas, ela só resolvia com meu marido. Mas ela conversava com a senhora normalmente ou falava com a funcionária? Falava comigo normalmente. E ela dizia como? Ela mandava, dizia que veio pegar uns produtos e que acertava com o Landinho depois. Ela te tratava com respeito, tipo como uma cunhada? Me tratava. Ele tratava. Tratava. A senhora já chegou a discutir com ela alguma vez? Deixa eu me recordar, vai. Não. Discutir, não. Diante de tudo que a senhora viu, ouviu, a senhora tem dúvidas? Tem alguma dúvida que foi ela que mandou lhe matar? Não. Só pode repetir isso aí para os jurados? Não tenho nenhuma dúvida. Quem mandou te matar? Laine Ferreira. Tenho mais perguntas. Com isso, eu passo a palavra à defesa para fazer perguntas. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhora Celiane. A senhora me escuta? Escuto, Pronto. boa tarde. Só complementar com algumas perguntas para a gente compreender melhor. No momento dos fatos, né, a senhora informou que o rapaz chegou, deu um primeiro tiro na parede. Isso. É isso? Mas esse tiro na parede era na direção de vocês? Esse tiro pegou atrás de vocês ou foi em uma outra parede? Na frente. Tipo, quase já perto da Érica mesmo, só que em cima. Em cima, entendi. E depois ele dá 2 disparos nela. Isso. Pronto. Em algum momento que ele chega e realiza esses disparos, ele hesita ou ele vai diretamente e atira? Ele dá o tiro em Érica, depois bota a mão no balcão e dá outro tiro. Pronto. Então ele vai diretamente, né? Ele não para, não pensa, ele só vai e atira. É isso? Isso. Pronto, entendi. A senhora também falou que com certeza não foi Rubem quem atirou, né? E o que leva a senhora então a ter essa certeza? Porque o Rubem é mais gordo, mais fortinho. E o outro é mais fininho e menor. Entendi. A senhora também falou anteriormente que as pessoas comentavam que a senhora e Érica pareciam irmãs. Isso. Né? Qual era a diferença de idade entre a senhora e Érica naquela época? Eu acho que Érica tinha 18 anos. E a senhora tinha quantos? Há 2 anos atrás, 33. Então, 15 anos, então, de diferença de idade. Isso. Pronto. E como é que eram as características de Érica? Ela era alta, baixa? Era quase do meu tamanho. Besteirinha, menor do que eu. Tá, quase o seu tamanho. O ombro batia ombro com ombro? Isso. Entendi. E como é que era o físico dela? Ela era uma pessoa magra, gorda? Como é que era? Ela não era nem magra nem gorda, porque ela treinava. Ela tinha um corpinho dela atlético.
Não era tão definido, mas ela tinha as perninhas do atleta. Entendi. Ela usava aparelho Não. de dente? Não, A senhora utilizava aparelho nos dentes nessa época? eu usava, acho que aparelho, mas não esse outro. Entendi. Mas era um que ficava visível. Isso, Tá. A senhora usava óculos também? De visão? usava. Usava? Usava. Pronto, entendi. E o cabelo da senhora, naquela época, era grande, baixo? Era desse mesmo jeito, só que eu estava assim, amarrada. Porque eu Estava amo mais amarrado. pelo assim. E o cabelo de Érica? Era curto, longo, Abaixo do ombro, assim. abaixo do ombro? Ah, então, mediano, né? Isso. Entendi. Não chegava a bater nas costas assim de maneira mais profunda? Dela não. Dela, Não, dela era aqui assim. E da senhora batia? Chegava a bater mais Solto, assim. solto, entendi. Dona Celiane, boa tarde. Eu vou. É porque do lado de cá está dando microfonia, gente, e acaba. Boa tarde. Boa tarde. Se a senhora, evidentemente, lembrar, né, porque eu sei que foi um momento muito sensível, no momento que o executor chega, né, a senhora se lembra se em algum momento houve contato visual entre vocês? Né? Ele. Aqui também está um pouquinho. A senhora se lembra se houve contato visual entre vocês, se em algum determinado momento, quando ele entra, começa a efetuar os disparos, se ele chega a olhar diretamente para a senhora? Não me lembro, não. Eu me lembro mesmo que ele deu fé do meu marido quando ele chegou. Quando ele já chegou, já falando que era santo, eu simplesmente abaixei a cabeça e botei a mão no rosto. Entendi. Então, no caso, a senhora não conseguiu ver essa dinâmica dos tiros, né? Não. Dos disparos. Isso. Dona Celiane, boa tarde. Boa tarde. O seu marido, depois que a Érica morre nessa situação, ele chegou a comentar com a senhora de ligações que estava recebendo ameaças, recebendo ligações pedindo dinheiro para poder não morrer mais ninguém, para não morrer a senhora, para não morrer ele, para não morrer mais ninguém. Ele chegou a comentar com a senhora? Não chegou a comentar comigo. Falou nada de extorsão, nada nesse sentido? Não. Certo. A senhora foi mostrado as conversas, porque há no processo, né, alguns áudios, algumas conversas que seriam atribuídas, né, à tratativa dessa execução. Esses áudios, essas conversas, em algum momento foram mostrados à senhora? A senhora chegou a ter acesso a isso? Não, esses áudios não, só uma mensagem. Eu não. A senhora lembra qual não era a quis mensagem? ver. Que mandava ela mandava eles continuar, dar continuidade no serviço. Entendi. E isso foi mostrado à senhora, no caso, em delegacia, ou pelo seu marido, ou por net? Na verdade, não foi nem meu marido que me mostrou, é porque a minha conta e a conta dele de fotos são juntas. E eu, passando a foto, encontrei esse. Nesse conjunto de fotos, né, a senhora não conseguiu visualizar mais nada, né, relacionado ao caso? Eu vi que tinha todos, mas eu não quis ver. A senhora não quis ver? Não, quando eu vi que era aquele, aí eu me assustei, não quis ver mais. Só se a senhora lembrar, né? A senhora lembra se era uma quantidade considerável de prints e áudios? Isso eu falo porque já foi dito nos áudios que era uma quantidade, né? Mandaram várias conversas. Né? A senhora se lembra a quantidade, mais ou menos? Não me lembro, porque, como eu falei, quando eu vi o primeiro, eu já não quis ver mais os outros e não subi para saber se tinha mais ou não. Entendi. Evidentemente, a senhora sabe, né, que várias pessoas, entre aspas, estariam envolvidas nessa suposta execução. E somente temos Laine aqui hoje. Né? Essas outras pessoas, a senhora sabe qual foi o paradeiro? A senhora sabe se elas foram investigadas? A senhora sabe se foi buscado que essas pessoas fossem responsabilizadas? Inclusive o executor, que supostamente iria ceifar a vida da senhora, a senhora não tem conhecimento disso? Ou tem? Sabe alguma coisa que Não foi feita? tenho conhecimento disso aí, não. Isso não causa na senhora um receio, um medo, por saber que essas pessoas estão soltas, que não foram responsabilizadas, não foram investigadas? É como eu já falei da outra vez, para o senhor ali, que eu não sei o nome. Doutor Davi. A gente fica assim, com uma coisinha, assim, uma pulguinha atrás da orelha, com medo, mas medo em si não, como eu já falei, porque falar quando é para a gente ir, não tem jeito. Então, eu confio em Deus e se for de acontecer.
Dona Saliane, nessa mensagem que a senhora viu, nessa conversa que a senhora viu um diálogo nessa conversa? A senhora só viu um monólogo, uma pessoa falando? Porque assim, no WhatsApp a gente fala alguma coisa, quando recebe a resposta, tem ali uma diferenciação, digamos assim. Tinha resposta de alguém ou só uma pessoa falando? Não me lembro. Certo. O Rubem, a senhora falou que namorou com a Nete, a irmã da Lane, não é isso? Em algum momento esse Rubem teve acesso à sua casa? Já teve algum tipo de evento, churrasco, confraternização, que vocês estiveram juntos? Ele foi na minha casa uma vez com a Evanete, que inclusive acho que foi para comprar um carro, meu esposo. E outra vez ele foi na chácara no tempo da pandemia, só que não ficou. Só entrou e saiu, ele e a Evanete. Então o Rubem, de certa forma, ele tinha conhecimento da rotina de vocês e tinha acesso também à casa de vocês, correto? Correto. Certo. A senhora ficou sabendo, depois do fato, que esse Rubem, o então namorado dessa Nete, teria algum tipo de envolvimento nessa questão também? Não, Nunca ficou sabendo disso? não, O Ederlando nunca lhe disse isso? não. Certo. Se me permite, doutor Jori. Vontade. Senhora Saliane, o seu marido, em algum momento, relatou para a senhora como que ele tomou conhecimento de quem teria mandado matar a senhora e a... Ele contou, em algum momento, como é que foi que ele descobriu isso? Ele me contou que foi a irmã dela, Qual o nome da irmã dela? Evanete. Evanete, ok. Evanete ligou para ele e disse que queria conversar com ele urgente. Aí a Evanete foi, ele foi, saiu da loja, não me deixou em casa e foi ao encontro de Evanete. Aí disse que quando chegou lá, disse que ligaram para ele pelo telefone da Evanete. Aí falou. Entendi. Seu marido chegou a comentar por que que a Evanete, que ligaram para a Evanete, não para ele diretamente? Não, Tá. Ele chegou a comentar se a Evanete conhecia as pessoas que teriam mandado matar, se ela conhecia os executores, algo nesse sentido? também não. Entendi. Uma outra pergunta. Foi dito aqui pelo promotor, né, através das perguntas, e a senhora respondeu, que a senhora e Elaine não tinham uma relação muito boa, né, que ela tinha alguma aversão, alguma coisa com a senhora. Mas dessa aversão, já teve alguma briga, alguma confusão? Ela já fez algo contra a senhora? Por favor. Foi informado aqui que a Alane não gostava da senhora. Né? A senhora que informou isso, correto? Pronto. Mas em virtude dela não gostar da senhora, já teve alguma briga dela com a senhora? Ela já fez algo contra a senhora? Tem alguma notícia disso? Não, Nunca fez nada. não. E quando a senhora toma a notícia de que seria a Alane a mandante, a senhora acredita de imediato ou acha isso estranho, já que nunca teve uma briga com ela antes? É porque contando assim, acho que ninguém, não sei se vão nem acreditar. Mas quando esse negócio aconteceu com Érica, eu não sei, eu tinha uma coisa dentro de mim que estava falando que não era para Érica. Aí eu fui ainda e perguntei ao meu marido que isso era coisa da irmã dele. E ele não acreditou, ele falou, tu tá louca. Como é que ela vai fazer uma coisa dessa? Aí depois de muito tempo aí. Mas não fiquei surpresa não, porque ela já demonstrou. Ela demonstra que não gosta de mim. Então. Entendi. Um outro ponto, a senhora foi vir na delegacia, correto? A senhora se lembra que foi falar com o delegado, que foi ouvida sobre os fatos? Eu fui ouvida no dia do acontecimento. Isso, lembra? Fui. A senhora foi ouvida depois, novamente? Na delegacia, não. Isso. Eu falo isso porque foi informado pelo seu marido aqui anteriormente que ele esperou um certo período para levar essas mensagens até o delegado. Minha pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora soube dessas mensagens e que teria sido Lane a suposta mandante antes do seu marido ir na delegacia ou depois? Por ele, Não, a senhora informou aqui que soube através dele falando com a tia da senhora, não foi isso? foi. Pronto. Quando isso acontece, é depois que ele vai na delegacia ou é antes dele ir na delegacia para entregar essas mensagens para o delegado? É depois que ele vai. E ele fala. Entendi. Não chamou a senhora para lhe ouvir? Depois das provas, não. Só do acontecido.
a senhora chegou aí até a delegacia para tomar informação, considerando que a senhora passou de testemunha para uma vítima que a gente chama a vítima ficta. Não, fui não. O delegado entrou em contato posteriormente, em algum momento, né, depois do seu marido ir na delegacia, para atualizar vocês do processo, informar como é que está sendo a investigação. Porque, assim, pelo que a gente entendeu aqui, se chegou a mandante, né, não é isso? Mas os executores ainda não se tem um paradeiro. O delegado informou para vocês como estava a investigação sobre os executores, se tinha algum pedido de prisão, algo nesse sentido? Não. Nunca teve nenhuma atualização? Para mim, não. Tá. Nem para a pessoa que recebeu o Pix do seu marido fazer um pagamento, falaram alguma coisa, se tinham ido atrás dela, tentado investigar alguma coisa? Não, para mim não. Certo. Então a senhora tomou conhecimento de que depois que a Érica, acontece aquilo com a Érica, em outubro, dias depois, o seu marido passa a receber ligações exigindo dinheiro, que se ele não pagasse, a senhora e outras pessoas morreriam? Não. Não tomou conhecimento Não. disso? O Ederlando não comentou nada com Não isso? falou comigo. O Ederlando comentou também hoje, doutor, e Celiane, que depois desses fatos, o casal, né, a família, saiu de Capim Grosso, correto? Isso. Vocês passaram um ano fora. Um ano. Pronto. E nesse ano que vocês passaram fora, ele em algum momento informou que estava sofrendo ameaça, que estava sendo perseguido? Teve algo nesse sentido? Não. Teve não. A senhora acha que o Ederlando transferiu esse dinheiro, então, para esse rapaz que estava ligando, por quê? Não foi nenhuma ameaça. Ele pediu, pelo que ele falou, que foi para não dar continuidade no serviço que ela tinha mandado. E ela iria pagar. E a senhora não considera isso uma ameaça? No caso, basicamente, pelo que a senhora informou aqui, Não, o executor... eu estou falando do antes, ele está dizendo depois, porque eu fui embora, eu estou dizendo antes. Não, mas nessa informação que a senhora deu agora, pelo que a senhora disse, seu marido informou que o executor disse que se ele não pagasse o dinheiro, ele iria continuar a execução, no caso, matar a senhora. A senhora não compreendeu isso como uma extorsão, uma ameaça? Naquela hora ali, sim. Entendi. Mas, de todo jeito, eu estaria sendo ameaçada por ele ou por ela. Aí, um exemplo, se ele não pagasse, ele não iria mandar as provas, porque o que valia mesmo eram as provas. Entendi. A senhora sabe dizer como é que ele quer beber um copo com água? Pode ficar tranquila. Hã? Não, pode beber, eu espero aqui. A senhora sabe qual foi o valor, não foi? Que foi transferido? Qual foi o valor? 10 mil. A senhora sabe dizer quanto é que esses cidadãos ligaram pediram quanto o valor inicial? Eles queriam X valor. Eu não sei, não. Ele não me falou, só quem estava era ele e a Evanete. Aí ele não me contou o valor que estava pedindo. Em algum momento, a senhora ou o seu marido não pensaram em ir na delegacia, registrar uma ocorrência, informar que tinham pessoas ligando, ameaçando, pedindo dinheiro, extorquindo, nada disso? Eu não teria como, porque, como eu falei, eu vim descobrir já bem depois. A senhora soube que Lani seria a suposta mandante depois do pagamento ou antes do pagamento? Depois. Foi falado aqui em vários momentos, e a gente também já rememorou isso aqui, que havia essa tensão na relação entre a senhora e a Lani. Pois bem, também foi trazido para os autos, inclusive em julgamento anterior, né, em audiências anteriores, que essa tensão, né, ela decorria desse ciúme e tal. Então, considerando que, no caso, havia essa tensão, havia algum tipo de cumplicidade entre vocês duas, né, lá no início ou no meio, ou sempre foi esse problema, sempre houve esse ciúme? Sempre houve esse ciúme. No nascimento, a senhora tem filhos? Tenho um casal. Um casal. A Lani, ela ajudou nos cuidados de algum dos seus filhos? Nunca. A senhora ajudou nos cuidados da filha de Lani em algum momento? Quando a Lara nasceu, eu trabalhei, acho que um mês com a Lara, olhando a Lara. A senhora, não vou especificar, né, não precisa especificar, mas em determinado momento a senhora teria feito uma cirurgia estética
e a Laine teria ali auxiliado com algumas coisas na recuperação, né, na indicação de médico, coisa nesse sentido? Eu fiz uma cirurgia estética, mas ela chegou na hora, não foi que ela me auxiliou, ela chegou na hora e no decorrer da cirurgia que eu fiz, eu estava tendo um pouco de crise de falta de ar. Aí eu perguntei como é que fazia, ela foi e me auxiliou mandando ir para uma drenagem. Mas porque ela chegou na hora e pediu para ver, um exemplo. Mas não foi que eu liguei, corre, socorro, me socorre. Não. Isso aí, no caso, foi uma situação isolada ou ao longo desse tempo de relação de vocês, havia situações onde havia uma situação mais amistosa, uma relação mais amistosa? Isso que a senhora acabou de falar, né? Parece, não sei se a senhora está falando que é uma situação isolada na relação de vocês, ou seja, nesse momento ela lhe prestou um favor, lhe prestou um auxílio, ou havia outros momentos, né, durante esse período que vocês se conhecem, que também havia essa mutualidade, né, de cortesia? Não havia, foi só isso. E, considerando isso, então, havia uma comunicação neutra entre vocês, ou havia nenhuma comunicação, ou ela lhe proferia algum tipo de ofensa? Ela já lhe disse alguma coisa diretamente, que lhe ameaçasse, que lhe causasse medo, alguma coisa nesse sentido? Diretamente, não. Então, a senhora disse que não ficou surpresa, né? Considerando que ela nunca tinha manifestado diretamente para a senhora nenhum tipo de sentimento nesse sentido, nunca tinha lhe ameaçado diretamente. Deixa eu só concluir. Como a senhora dizer que não fica surpresa, seria por quais elementos? Não me manifestou nessa hora, mas que não falei. Ela já tinha manifestado quando o carro virou. E ela achou que era eu. Então, para mim, não era surpresa. Se ela estava desejando minha morte. Explica melhor essa questão do carro. É um carro? Foi o quê? Foi uma viagem de carro? Foi só a senhora? Foi uma de ônibus? Explica melhor. É assim. Eu vendia roupa. Aí, esse carro é uma van, sei lá, um carro que leva várias pessoas para viagem. Essa viagem é em Pernambuco. Na volta desse carro vindo, esse carro virou. E lá no que esse carro virou, morreu uma pessoa. Só que ela achou que eu estava dentro desse carro. E que a pessoa que teria morrido foi eu. Aí disse que ela saiu e pulou de alegria, falando que eu tinha morrido. Tudo bem, vamos lá. Presumo que seja a região de Toritama, Cachoeirinha, Pernambuco, não é isso? Toritama. Embora não seja dos fatos que a gente está tratando aqui hoje, mas como isso foi muito citado, é bom que a gente compreenda, né, para entender essa dinâmica aí que ela teria comemorado. A senhora foi para Toritama nessa van? Eu não fui. A senhora não foi? Eu não fui, eu não estava no carro. Bom, a senhora estava... Eu estava viajando, só que com o irmão dela. Aí ela achou que eu estava lá, comprando roupa. No caso, como é que a senhora sabe que ela achou que a senhora estava lá? Porque a pessoa me contou. Quem teria sido a essa funcionária pessoa? dela me contou. Porque todo mundo via como ela me tratava. Não, tudo bem, mas assim, quem foi a pessoa que contou para a senhora essa O nome comemoração? dela eu não vou citar. Mas ela sabe. O nome da pessoa eu não vou citar. E No caso, essa pessoa, ela viu ela comemorando a sua morte? Viu? Tá. A senhora disse que não vai citar o nome da pessoa, tudo bem. Mas agora uma pergunta. Essa pessoa era amiga dela, inimiga dela? Trabalhava com ela. Trabalhava com ela? Aonde? Qual era a loja empresa? que ela tinha. Ela tinha uma loja Ela de... tinha uma loja de roupas fitness. Ah, uma loja de roupa fitness. Então, uma funcionária dela comentou para a senhora que ela teria pulado de alegria ao saber da sua morte. Mais alguém falou isso? Ou só essa funcionária? Teve outra também de frente. Na mesma a rua que ela trabalhava é muito pequena, é bem estreitinha, que é perto da minha Sim. loja. E outras pessoas viu, mas eu não vou citar o nome das pessoas. Ok. Essa van, no caso, é uma van que ela ia... Eu não sei se o nome do carro é uma van. É que eu não sei o carro. Não, é um carro. enfim, é um carro de transporte, né, coletivo. Iam várias pessoas, no caso, né, para ir e voltar. Esse acidente morreu uma pessoa. A senhora sabe dizer como é que ela sabia, ou como é que ela supôs que essa única pessoa nesse transporte coletivo seria a senhora? Aí eu não sei, não. Dona Saliane, partindo agora para um ponto. A senhora sabe dizer qual seria o apelido desse Rubem? Se ele tinha algum apelido? Não, conheço o Rubi. Sabe dizer se ele era metido com roda de capoeira, se era mestre de capoeira, alguma coisa desse? Eu ouvi dizer que ele joga capoeira. Sabe dizer se ele já foi candidato a vereador aqui na cidade de Capim Grosso também? Fiquei sabendo depois do julgamento. Certo. A senhora respondeu às perguntas do promotor de justiça e a senhora falou uma parte aqui que chamou a atenção. A senhora falou que
ela mentiu nessa questão de que a senhora teria traído o Ederlando, que teve essa informação e tudo mais. Não é isso? Pronto. Eu pergunto para a senhora teve acesso ao depoimento dela? A senhora ouviu o depoimento dela? Dela de quê? Da NET? No YouTube depois. Que? No YouTube. A senhora assistiu, então, o YouTube depois? Então, a senhora viu todo o depoimento que ela falou e a senhora disse que nesse ponto da traição, ela chegou aqui para mentir, Eu correto? não falei, eu estou dizendo na parte que ela falou que eu traí meu marido, na parte que ela falou que quem ajudava a NET era ela mentiu, que ela sabe que quem ajudava ela, na verdade, era meu esposo. Falei dessas partes. Mas na parte, por exemplo, que ela namorou o Rubem, na parte que justamente o Rubem permeava a sua residência, na parte que, inclusive, ela falou que o Rubem teve participação de entrar em contato com as pessoas, isso a senhora não tem nada a dizer referente à verdade ou mentira? Isso aí eu não tenho nada a dizer referente à verdade ou mentira, que eu não sei. Ok. Saliane, agora vamos lá, mais uma vez, para o momento do fato. Eu sei que é um momento sensível, certo? E já foi perguntado, eu preciso só que os jurados entendam a dinâmica efetiva do fato. A gente tem um vídeo que vai passar também para eles aqui, certo? Num primeiro momento, a senhora falou que houve um primeiro tiro, que aí o promotor perguntou, não, vamos partir para o segundo. Pronto. Esse primeiro tiro, ele pega onde? Na parede em cima da Érica. Pronto, aí eu lhe pergunto, em cima, tá na direção de quem? De Érica? De Érica. Pronto, na direção de Érica, correto? Aí vem o segundo agora, certo? Nesse segundo, então, já vai direcionado para ela, correto? Isso. E aí, ele verbaliza alguma coisa. Vocês falaram que ele chegou anunciando um assalto, alguma coisa nesse sentido, correto? Quando ele chegou logo, ele falou que Em era algum assalto. momento, por exemplo, ele chama o nome de alguém, Ederlando, Celiane, Ederlando, alguma coisa nesse sentido? Não. Já vai direto, correto? Pronto. Quando isso acontece, os dias se passam, obviamente, certo? Eu queria verificar com a senhora o seguinte, quanto tempo depois, em média, a senhora presenciou essa conversa do seu marido com sua tia, informando sobre isso, que quem teria mandado? Mais ou menos quanto tempo? Eu não me lembro se foi no novembro. Foi... Eu não me lembro bem não, mas acho que foi no finalzinho de novembro. Finalzinho de novembro, então a gente está ali em outubro, mais ou menos uns 30 dias, 40 dias. Eu sei que não precisa precisar, uma média, 30, 40 dias, 50 dias por ali. Acho que 50 dias, mais ou menos. Certo. Até aí, já tinha algum tipo de informação de que teria sido a Alane, que teria mandado fazer alguma coisa, não? Não. Certo. Essa sua tia, qual é o nome dela? Não quer dizer? Não tem problema, tudo bem. Te respeito. Fazer uma... Dona Celiane, chegou ao conhecimento da senhora de que esse suposto executor para a senhora teria ido até a sua casa? Não. Que ele tinha ido à minha casa? Que ele teria ido até a sua casa, teria entrado na sua casa no intuito de lhe executar, mas que lá ele teria visto as crianças e evitou. Preferiu não fazer naquele momento. Não chegou no seu conhecimento isso? Não. Não, chegou. Teria chegado ao seu conhecimento de que, inclusive, para provar para o Ederlando que o executor foi até a sua casa, ele teria mandado uma foto de um souvenir, de um objeto de decoração, ou então dito, né, a prova de que eu fui na sua casa é que tem tal objeto de decoração em tal lugar. Chegou ao seu conhecimento isso? Não. Só falou mesmo que teria ido até a minha casa. Mas não falou, pelo que ele me contou, ele não me contou falando que teria ido fazer isso. Que teria visitado a minha casa. Considerando essa informação, teria chegado para a senhora alguma informação no sentido de que a senhora estaria sendo seguida há alguns dias para que se escolhesse qual seria o melhor momento para a sua execução, né? Que a senhora foi seguida? Depois, meu marido me contou que ela mandou ele me seguir durante 15 dias. 15 dias? Então, isso aí o Ederlando falou com a senhora. Pra mim. Que ele ficou... Lhe seguir, né? Teria lhe seguido durante 15 dias. No caso, ele ficou analisando a sua rotina, observando onde a senhora ia, quais eram seus hábitos, né? Suas características, seria isso, mais ou menos? Se a senhora não souber, também não precisa dizer. Deve ser, mas eu não sei não. Entendi.
Satisfeição. Obrigado. Obrigado. Os jurados têm alguma pergunta a fazer à senhora Celiane? Não, então com isso a senhora está liberada, pelo Ministério Público posso liberar, pela defesa também. Então, obrigado pelo comparecimento, está dispensada. Com isso, finalizadas as testemunhas do Ministério Público, passemos para as testemunhas da defesa. Tem alguma preferência de ordem, doutores?